Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-525555. Participando desta edição de Gente que Fala, gastroenterologista, Dr. Silvio Gabor. Prazer tê-lo aqui, Dr. Silvio. Prazer é meu de estar de volta aqui, participar desse programa que muito me dá alegria de vir. O senhor é especializado em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestório. Eu vou só apresentar os demais, tá certo aqui? Digestório, atualmente se fala digestório, perfeito. Eu sou da época antiga. Deixa eu só apresentar os demais, depois uma pergunta específica para o senhor. Também a psicóloga Sirlene Ferreira. Prazer tê-la aqui, doutora Sirlene. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, doutor Aônio. Prazer, que bom estar com vocês novamente. Doutor Aônio, o senhor me trouxe aqui, deixou comigo 2 livros, 2 exemplares. Sorrir Faz Bem, este livro. Eu vou pedir a autoria. O Pedro, eu gostaria, aliás, o doutor Aônio está aqui, eu vou pedir a autorização do senhor para entregar para 2 ouvintes que nos acompanham um exemplar de cada um desses livros. Que bom, vou ficar muito feliz, claro. Ok. Também conosco o cirurgião vascular, radiologista, Dr. Ayrton Mota Moreira. Prazer tê-lo aqui, doutor Ayrton. Prazer todo meu de ter a oportunidade de vir aqui falar sobre um tema que para mim é de alta relevância e por ser uma entidade silenciosa, a população desconhece os riscos e nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui formas de tratamento desse tipo de doença, que é o aneurisma de aorta abdominal. Já eu vou fazer a mesma pergunta. Doutor Silvio, eu disse que faria uma pergunta para o senhor. O senhor é especializado em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestório. Não é tudo cirurgia? É tudo cirurgia. A formação que a gente faz é em cirurgia geral. A gente passa por vascular, urologia, inclusive ginecologia, cabeça e pescoço, e depois faz uma especialização, que no meu caso foi um 3º ano de residência médica, onde eu fiz essa especialização em aparelho digestório. Tá? Tiver que operar uma cabeça hoje, ou tiver que fazer uma cirurgia de aorta, atualmente, depois de 35 anos, eu sou totalmente incapaz. Então, é uma especialização, é uma subespecialização dentro da cirurgia geral. Doutor Ayrton Mota Moreira, eu faço a mesma pergunta para o senhor. Radiologista intervencionista e cirurgião vascular. Pois é, a especialidade, de fato, a cirurgia vascular, ela tem lidado com todas as doenças do aparelho circulatório. E mais recentemente, nós temos a radiologia intervencionista, que seria a aplicação de técnicas para o tratamento também da área dos vasos, feitas por radiologistas, no sentido de que há uma necessidade de um conhecimento mais profundo das imagens, e através do conhecimento das imagens e da parte clínica é possível executar um tratamento. E essas técnicas hoje estão tanto executadas pelo cirurgião vascular, como pelos radiologistas ditos intervencionistas. Quer dizer que aquela radiologia, aquele retratinho lá de dentro... Acabou? Aquela visão do radiologista como sendo um profissional que ficava somente vendo imagens, a radiografia do tórax, aquilo hoje evoluiu, e hoje o radiologista também é visto como um personagem terapêutico, que vai executar tratamentos. Então, é uma área que cresceu nos Estados Unidos a partir da década de 70 e hoje se difundiu pelo mundo. A partir da década de 80 no Brasil, a gente tem a aplicação dessas técnicas aqui também disponíveis. Deixa eu aproveitar a presença dos senhores aqui, Dr. Silvio Gabor, doutora Sirlene Ferreira, doutor Aônio Vieira, doutor Ayrton Mota Moreira.
Nós estamos saindo de uma eleição, está definido o novo presidente da República, o Bolsonaro tomará posse dia 1º de janeiro. A área de todos que aqui estão, saúde, vocês conseguiram ver alguma luzinha? Acho que o termo seria alguma receita para o dia 2 de janeiro? Alguma? Olha, por favor. Eu vejo, primeiro, aí você perguntou a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, tá? Sim, eu sou responsável pela minha opinião como cidadão. Cidadãos, ainda que com especialidades, né, diferentes, né? Mas o cidadão, eu imagino que, por que a pergunta? Eu imagino que todos os senhores aqui, quando começou lá atrás uma campanha, tanto para a presidência quanto para o governo do estado, quando acontece alguma coisa, uma eleição municipal, cada um fica atento a uma determinada área. A área de todos que aqui estão é a área da saúde. Então, eu imagino a preocupação, se houve uma preocupação em descobrir alguma coisa que possa acontecer para beneficiar o cidadão. Especificamente no programa, eu não vi nada assim de agudo, de muito rápido. A minha ideia da posse do Bolsonaro. Primeiro, acabar com o programa Mais Médicos, que é uma furada muito grande, e foi um tiro na água, e o Haddad tinha dito que ia insistir nessa postura. E o Bolsonaro reconheceu já publicamente, né, o agradecimento aos médicos, principalmente Santa Casa, que fez a cirurgia Santa Casa de Juiz de Fora, o Hospital Alberto Einstein, como ele fala, o Albert Einstein, que salvaram realmente a vida dele. Isso ele reconhece, isso ele é muito agradecido. Ele está sinalizando alguma coisa nesse sentido de dar um apoio maior à saúde pública, que está um caos, mesmo a saúde patrocinada, entre aspas, pelas fontes pagadoras ou pelos convênios, também está muito ruim, muita coisa aí precisa ser mexida, mas não é hora de entrar nesse assunto, só respondendo a tua pergunta, dando chance para os colegas. Na minha área, eu vejo nesse governo que nós estamos, né, desde que houve a posse do governo petista, depois de 2008, eu vejo na minha área assim uma decadência em termos da população em geral, para poder ter uma saúde bucal condizente, que antigamente o pessoal procurava mais o nosso trabalho, pacientes particulares, né? De lá para cá o que eu vejo é a procura assim só em caso de extrema necessidade, porque eu creio que a população baixou o padrão social e financeiro de todos. E na área que eu estou trabalhando também com células-tronco, né, fazendo a coleta de células-tronco, e a legislação, inclusive já falamos aqui no programa, a legislação atual sobre a utilização das células-tronco para tratamento, que a gente faz a coleta dos dentes de leite, a célula-tronco mesenquimal. Então, pela legislação, a gente não pode fazer o uso desse tipo de tratamento, uma terapia, devido à legislação. E eu vejo, pelo menos já conversei com um candidato que foi eleito, que parece que vai ser feito um trabalho agora para liberar a utilização da célula-tronco rotineiro, porque na odontologia regenerativa, e vai também vir para a medicina regenerativa, né? Porque fizeram uma legislação que misturaram célula-tronco com soja transgênica. Então, é uma coisa assim muito duvidosa e assim um absurdo até, né? Porque eu vejo no governo do ex-presidente Lula, né, que mexeram nessa legislação e fizeram, mas agora eu vejo uma luz no fim do túnel e espero que o ano que vem já coloquem essa em pauta já, para começar a liberar essa utilização, porque é utilizado no mundo inteiro. Se você não faz aqui no Brasil, você vai na cidade de El Leste, no Paraguai, tem clínica que faz lá. Sabe, é uma coisa que ajuda muito, ela está sendo utilizada para tudo, e é o futuro que eu vejo, a medicina regenerativa, a odontologia regenerativa. Eu tenho trabalho feito com isso para enxertia óssea, é uma maravilha o resultado, mas o trabalho foi feito
com uma universidade atrás para poder dar respaldo para a utilização. Sendo que eu vi isso em Amsterdã em 2008, já era utilizado isso lá. Mas a gente chega lá. Doutora Silene, doutora Ailton, por favor. Pois enquanto eu ouvia os colegas, eu estava aqui pensando na minha área, né? A minha área, no último governo, houve uma tentativa de ser usada para a cura gay, né? Então, assim, os pacientes homossexuais deveriam ser tratados por psicólogos. O Conselho Federal e o Conselho Regional rechaça esse tipo de tratamento, né? E a gente começa a pensar que a psicologia ela tem uma função que não é essa, né? É sim trabalhar a diversidade, conseguir que as pessoas consigam se livrar dos transtornos, curem suas angústias, né? Que hoje é o que mais a gente vê, a gente estava conversando antes de iniciar, a gente tem assuntos muito importantes, né? Que hoje a sociedade em alerta com essa onda de suicídios, né? Entre adolescentes, crianças, nós não temos interesse em trabalhar esse tipo de coisa, né? A cura gay, isso pra gente não é interessante, pra gente isso não existe. Eu complementando um pouco o que o doutor Silvio falou, eu acho que a classe médica ela tem mais uma expectativa em relação a o que esperar do próximo governo do que, de fato, a gente ter propostas para o que será feito de fato. Então, nos últimos governos, o que nós vimos foi uma pulverização de escolas de medicina ao longo do país, e isso, no nosso conceito, é um erro de estratégia, na medida em que o Estado não estabelece uma carreira de médico do Estado, e não tem cargos que fazem uma difusão dos médicos ao longo da área física do país, é improvável, por exemplo, que a gente tenha de fato, esses médicos sendo bem aproveitados. Essa carga grande de médicos que todo ano é jogada no mercado e que não encontram locais para trabalhar, e isso gera um problema, que é o problema dos salários que esses médicos venham a receber, fazendo com que a medicina se torne uma carreira de baixos ganhos e desinteressante. E a gente sabe que, para o país, a necessidade da área médica é muito grande. Nós temos aí uma carga, hoje, o quadro que se formou da área de saúde é uma coisa lamentável, né? Então, nesse aspecto, a expectativa que nós temos do próximo governo é que esses pontos sejam abordados de uma forma realista, que a gente vá aos pontos em questão, que são os pontos importantes, como transformar o que é oferecido para a população numa coisa que seja aceitável, porque hoje não é. Hoje a população não tem acesso à saúde. Nós temos consciência disso, a classe médica é sensível a isso, e nós não somos os agentes disso, temos consciência disso também. Nós também somos vítimas do sistema que se estabeleceu, do qual nós fazemos parte. Doutor Silvio Gabor, problemas intestinais, esse número é correto quando diz que 20% da população mundial tem problemas intestinais? Porque aqui eu fico sempre imaginando... Olha, eu não tenho esse dado na mão, mas pela experiência que a gente tem, eu acho que esse número de 20% da população mundial sofre de problemas intestinais. Sim. Quando você coloca problemas intestinais de uma maneira ampla, eu acho que esse número está muito baixo. Problema eu acho intestinal. Que é bem mais acima disso. É pior que isso? É pior que eu estou achando que é um exagero? Não, é pior que isso. Aqui, pelo que eu entendi, está falando de 20% da população sofre talvez de uma obstipação crônica ou de uma dificuldade para ir no banheiro, alguma coisa assim. Eu não sei dizer se esse número é real ou não, mas quando a gente fala de problemas intestinais de uma maneira geral, que vai desde a obstipação, síndrome de intestino irritável, tumor, divertículo, pólipo, hemorroide, vai assim, é maior que 20%. Mas, doutor Silvio, quando eu devo procurar o doutor Silvio Gabor nessa área que o senhor citou aí? Não, hora eu quero que você saber. quiser. Não, eu quero saber. Não. Doutor Aônio, por exemplo, né? Ele citou há instantes aqui, eu só vou lá se tiver um causo grave, que nem nós falamos no interior. O cavalo velho, só quando quebra o dente é que ele
se socorre do dentista. Você não quer nem me ver, então. É verdade. Eu costumo, a essa pergunta, Muito bom, doutor. a essa pergunta eu costumo responder, em caso de dúvida, vai. Tá? Sim. É sempre mais tranquilo para você e para mim e para qualquer pessoa que vai no consultório de um médico de qualquer especialidade, é sempre mais tranquilo ouvir isso não é nada do que ouvir porque você não veio antes. Então, meu intestino funcionava de uma maneira X, passou a funcionar, eu ia todo dia e agora eu estou há 3 dias sem evacuar, ou estou com quadro de diarreia, quando a gente fala especificamente do intestino, uma dor abdominal, cólica, algumas coisas que eu comia e que agora estão me dando desconforto e que antes não davam. Tá? Então, são situações que você procura o médico. Pode ser uma coisa pontual, realmente foi uma coisa que você comeu, esquece, daqui a 2 dias está normal, toma tal remédio, pode não ser. Tá? Então, por isso que eu sempre respondo dessa maneira. Em caso de dúvida, vá. Porque o que se fala muito hoje, né, tem todo tipo de alimentação hoje, as pessoas fazem a opção. Né? Eu, por exemplo, gosto de tudo que o senhor vai proibir se eu for lá, né? Então... não vou proibir nada. Eu não vou proibir nada. Ele se assustou com a minha colocação aqui, né? Da mesma forma que o senhor vai proibir muitas tudo. restrições. Ele vai dizer, você está com as veias entupidas aí, vamos desentupir. Desentope, né? Passa o rótulo. Mas fala-se muito de alimentação, e hoje, né? Alimentação com fibras, rico em fibra, isso, aquilo, outro, tal. Mas não é uma mudança muito drástica nos nossos hábitos, não falo nem no meu específico, no hábito do brasileiro, quando se quer mudar o cardápio. Se o paciente, ou se a pessoa, o cidadão, ou quem for, não tiver consciente da necessidade, ele não muda. Ele não muda. É aquilo que você falou, é mudança de hábito. Estou acima do meu peso, eu preciso mudar isso, isso e aquilo. Meu intestino não está funcionando adequadamente, preciso comer mais fibra. Se isso não for uma mudança de hábito, se a pessoa não passar a fazer aquilo com uma realidade dela do dia a dia, ela vai fazer por um período e vai largar. O que torna totalmente ineficiente esse tratamento. Tá? Voltando um pouquinho aqui na obstipação intestinal, ou na dificuldade de evacuar e as fibras, a fibra ela tem obrigatoriamente que ser acompanhada de ingestão de líquido. Como a gente costuma brincar, não dá para fazer concreto só com areia. Tá? A função da fibra é absorver a água que está no intestino para deixar as fezes mais umedecidas, deixar as fezes mais pastosas para facilitar o movimento peristáltico e empurrá-la para frente. Se tomar a fibra, se fizer complementação de fibra sem tomar uma quantidade adequada de água, e essa quantidade de água varia de pessoa para pessoa, mas vamos colocar em média de 2 litros por dia, não vai adiantar comer fibra, não vai adiantar tomar esses remédios naturais que fazem com complementação de fibras, etc, etc, não vai funcionar. E às vezes com a própria alimentação que a pessoa faz, ela só ingerir uma quantidade adequada de água, ela já consegue corrigir muitas vezes esse problema. Mas, doutor Silvio, sempre se fala, o senhor acabou de dizer, pessoas vão com frequência, com menos frequência, tem uma rotina para ir no banheiro. Essa rotina, que rotina seria essa? Respondendo a tua pergunta de uma maneira seca e direta, é de 1 vez a cada 3 dias até 3 vezes no mesmo dia. Tá? Isso é o que é considerado normal se você for olhar. 3 vezes no mesmo dia? 3 vezes no mesmo dia, até 1 vez a cada 3 dias. Isso é o que está em qualquer livro, isso é o que está em qualquer trabalho, isso é o que é aceito como o normal. Tá? Agora, uma pessoa que evacua dia sim, dia não, passa a evacuar 2 vezes por dia, ela está dentro da faixa do normal, mas ela está fora do normal dela. Então ela precisa observar isso. Às vezes vem paciente no consultório e fala assim, eu não consigo evacuar todos os dias. A minha irmã evacua, meu pai, meu marido, todo mundo evacua, eu evacuo a cada 2 dias. Desde quando você evacua? Desde que eu me conheço por gente. É o teu normal. Você não vai evacuar todos os dias. Esquece. Isso não vai acontecer. Você se sente bem? Me sinto. Te dá dor? Não. Te dá desconforto? Não, porque você está aqui, porque minha mãe mandou. É muito comum. É muito comum. É muito comum. Né? Doutor Ayrton está ouvindo a explanação, algo a acrescentar, doutor Ayrton? Não, isso a gente encontra em casa, na própria casa a gente tem essas experiências, esses exemplos, né, de problemas intestinais, onde a gente termina um filho sendo encaminhado por um sintoma ou outro que surge, né,
Na minha área, especificamente, as queixas são outras, mas também os sintomas são variáveis. Quando a gente fala, por exemplo, de doenças venosas, doenças arteriais, podem variar de coisas mínimas até coisas mais graves, em termos de queixas. Mas eu diria para você que vira e mexe aparece um paciente com uma dor muscular, achando que é uma trombose na circulação. Então acontece também isso de recebermos pacientes com queixas que não estão diretamente ligadas ao problema em si, mas pelo conhecimento da doença, pelo que a imprensa coloca. Mas é aquilo que eu falei no começo, na dúvida é preferível esse paciente estar no teu consultório e ser orientado, sim, do que ele simplesmente achar que não é nada e ser realmente uma trombose ou se realmente tem alguma coisa mais grave. Sim, quero. Eu estava pensando também na ditadura das dietas, né? Do mundo virtual. O quanto isso afeta a sua área, né? Porque existe propagandas de que as pessoas precisam, então, só vão emagrecer se evacuarem X vezes por dia. Eu, por exemplo, já tive pacientes no consultório viciadas em laxantes, e aí é um transtorno, porque daí a gente vê uma paciente com uma disformia corporal, ela precisa tomar X quantidades de laxantes diários, né, porque ela imagina que vai mudar o corpo dela se ela evacuar, né, e aí precisa... Viciada em laxante? Sim. Sim, acho que o doutor deve... Viciada em laxante, dependendo do laxante que ela toma, ela está caminhando de uma maneira rápida para um câncer do intestino. Elas são viciadas. Eu interrompi, mas eu achei interessante viciar. Sim, de verdade. Precisa fazer, inclusive, desmame. Eu preciso sempre da ajuda de um médico para poder trabalhar isso com esse tipo de paciente. Eu tenho contato mais com mulheres. Interessante. E real, né, doutor? E porque o mundo virtual vem também com essa ideia, né? Vai emagrecer, precisa emagrecer, então você só vai emagrecer se você evacuar tantas vezes por dia. As dietas da moda, doutor Silvio? São as dietas da moda. Olha, eu vou falar para você, você disse que não via no meu consultório por causa da dieta, então eu vou te falar para você em off, tá? Sim, aqui não tem ninguém escutando. A dieta que eu mais adoro é a dieta da telha. Eu como tudo que me dá na telha. Tá? Tem a da sopa também. Deu sopa, eu traço, né? A geladeira que está dando sopa eu como, não é essa? Sim. Agora, não adianta você ficar, é o que ela está falando, não adianta você ficar fazendo só dieta, não fazer nenhuma atividade física. Sim. Não vai resolver. A atividade física ajuda, sim, não só no emagrecimento, mas no funcionamento do intestino também, está comprovado isso. Né? Então, você vai comer um prato de purê de batatas desse tamanho, ou você vai comer um prato de feijoada desse tamanho e vai manter as suas atividades físicas, por favor, coma feijoada. Tá? Não é só o que você está comendo, porque aquilo lá entra, tem que ter todo o metabolismo e tem que sair. Né? Então, se você só ficar ligado no que está entrando e não cuidar do resto, o resultado vai ser pior do que se tiver ajuda de uma nutricionista, ajuda de uma psicóloga. Tá? Não vou nem pedir para o doutor Aone me ensinar a mastigar para chegar nele. Doutor Ailton, quando eu tenho que procurar o doutor Ailton? Muito bem. Eu espero que nunca. Sim. Porque ficar eu doente estou fugindo e tal. Espero. Então, digamos que os problemas circulatórios, eles são muito amplos, mas são dois grandes territórios que estão ligados às queixas dos pacientes, tanto o território venoso quanto o território arterial. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Um leva o sangue do coração para a periferia, para os membros, e o outro traz o sangue de volta. E podem haver doenças que acometem os dois territórios. Basicamente, eu diria que há um grande volume de pacientes com queixas venosas, né? E uma outra parte de doentes, onde a idade, esses fatores alimentares, os maus hábitos relacionados com o fumo e o alcoolismo, e tudo aquilo que a gente entende como sendo errado e que a gente faz, que determinam as doenças arteriais, né, corroboradas por toda a carga genética que a gente já traz também. Né? Então, tem muitas coisas que são predisponentes e que a gente dá um jeito de piorar. Através do fumo, da má alimentação. Então, os pacientes que vêm até mim são pacientes ligados à parte circulatória. Tá? Esta
esse tema que nós puxamos hoje para falar, ele está ligado a um inimigo silencioso. Não sei se nós podemos entrar já nessa questão, que é o aneurisma de aorta abdominal. E por que isso é importante? Aneurisma de aorta abdominal. É um nome feio, tá? Porque o conceito de um aneurisma... Vamos começar falando do que é um aneurisma. Sim. O aneurisma é uma dilatação anormal da parede de um vaso. E pode acontecer em qualquer parte do corpo onde existam vasos. Tá? Quando essa dilatação atinge 50%, 1,5 vezes do seu tamanho, o diâmetro original, ela é considerada um aneurisma. Por que a aorta é um local importante? Porque é o vaso mais calibroso do corpo, que leva sangue para os braços, para o cérebro, para os membros inferiores, para os órgãos viscerais. E quando há uma dilatação aí, ela é irreversível. Quer dizer, não existe uma forma, nenhum tipo de alimento ou remédio que faça isso reverter ao tamanho original. Então, 80% dos aneurismas acometem a parte abdominal. Então, nós podemos focar nossa atenção aí, porque aí é onde vão estar os grandes problemas ligados à mortalidade. O senhor falou da expansão de um vaso, é isso? Sim, a dilatação de um vaso. Dilatação, né? Sim. Dilatação de um vaso. Eu repito e falo sempre, eu sou leigo, né? Eu não sei nada, não vou lá no senhor porque depois vou sair doente, mas... É melhor. Doutora Aônia se diverte, torceu. Mas sabe o que o senhor acabou de falar? A população não se atenta para a dilatação. Está todo mundo preocupado com veia entupida. Sim. O senhor está colocando um outro aspecto, que o nosso problema só vamos lá no doutor Ailton quando as veias estiverem entupidas. E o senhor está falando de um outro problema que também é comum, tão grave quanto, mas não chama tanto atenção. Pois é importante a gente lembrar que 60% dos pacientes que têm aneurisma, que é uma doença fatal, se não tratada, eles são assintomáticos. Então, isso faz com que as pessoas não percebam o aneurisma, mas existe um grupo de risco, onde a gente pode trabalhar em cima, focando a busca ativa desses aneurismas, né? São os homens, brancos, fumantes, hipertensos, e que têm principalmente uma história familiar de aneurisma de aorta. Quer dizer, já tem um parente de primeiro grau que teve aneurisma. A faixa etária seria aquela dos 60 aos 70 anos, onde é mais diagnosticado e mais acometido o aneurisma de aorta, onde ele é mais presente, mais prevalente, como a gente chama na área médica. É sempre cirúrgico o tratamento, a solução? Não, então veja, quando o aneurisma tem um tamanho muito pequeno, ele está presente, é diagnosticado, o tratamento pode ser até conservador, no sentido de acompanhar a evolução desse aneurisma, até em torno de seus 5,5 centímetros. Correção de fatores de risco é fundamental. Então, assim, o paciente que tem um aneurisma que não está em um nível de tratamento, ele pode ser acompanhado, ele deve corrigir os erros alimentares, ele deve parar o fumo, que é o principal inimigo do homem, né? Ele deve iniciar atividade física. Então, corrigir todos os fatores de risco seria minimizar a chance dele aumentar progressivamente tão rápido. Mas a gente nunca sabe quando tem um problema desse. O senhor disse há instante que é silencioso. Silencioso. Então, nesse grupo de risco que eu citei, vale a pena insistir na busca ativa, que é realizar um exame de ultrassom, tomografia ou ressonância, no sentido de diagnosticar. Então, está presente e já tem um tamanho, que é o diâmetro, termina sendo o nosso norte para o tratamento. Então, já tem um diâmetro que permite ou que indica o tratamento, aí vamos para a operação, cirurgia convencional ou tratamento endovascular. O senhor falou da área, região abdominal. Né? A gente está imaginando que problemas vasculares nunca aconteçam na região abdominal. É curioso, mas aí está o maior vaso, um dos vasos mais importantes, e aí estão todos os ramos que saem desse vaso importante e vão para os rins, para o intestino, para o estômago, para os órgãos pélvicos. Né? Então, tem muita coisa que pode acontecer aí, do ponto de vista circulatório, que está ligado a esse tronco circulatório, que é a aorta. Nós vamos a um intervalo, gente que fala retornará em instantes. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações ligue 0 operadora 11 5184 0308
Ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Você está conosco no Gente que Fala, hoje recebendo o gastroenterologista Dr. Silvio Gabor, a psicóloga clínica doutora Sirlene Ferreira, o cirurgião vascular, radiologista intervencionista Dr. Ayrton Mota Moreira e o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira. Eu não posso nunca deixar de perguntar para o senhor sobre a placa bariátrica que o senhor divulga. Se eu usar a placa bariátrica, eu emagreço? Ela vai ajudar. Faz milagre. Milagre ela não faz, mas ela vai fazer uma reeducação alimentar. Que ela faz com que a pessoa mastigue mais vezes o alimento, para que ingira ele começa já o processo digestório, que é nos dentes, né? O que é a placa? E faz a função. Então a gente diminui o volume da boca em 50%, com uma placa, um aparelho ortodôntico removível, que é feito com o intuito de tirar o céu da boca. Então, em resina, ele é tudo preenchido com resina, e a pessoa tem que levar o alimento mais vezes, né? Levar quantidades pequenas e mais vezes, e fazer a pessoa mastigar mais. Eu sou indisciplinado, então, em vez de mastigar 20 garfadas, eu vou mastigar 50. Normalmente o pessoal mastiga menos, né? Que até meu pai falava assim, ele come que nem pato, né? Que pato, já viu pato comendo? É rapidinho. Então a gente tem que pôr o alimento na boca e mastigar, pelo menos contar 20 vezes, né? Para depois fazer a deglutição. Acho que não fui claro. Ao invés de dar 20 garfadas, eu dou 50. O prato vai continuar sendo o mesmo. O prato continua o mesmo, mas depois de 20 minutos que a gente começa a nossa refeição, o cérebro recebe uma ordem de saciedade de 20 a 25 minutos. Então a pessoa já tô satisfeito, né? A não ser que a pessoa seja muito gulosa e continue comendo. Não é quase o meu caso. Mas, doutora Sirlene, no intervalo aqui, como é que a senhora disse para o doutor Silvio como é que é? Eu disse para ele que os enfesados também procuram psicólogos, né? Sim. E ele entendeu, né? E a gente comentou que a origem da palavra enfesado vem de fezes mesmo. A pessoa que está entupida de fezes, ela quer explodir, né? E às vezes é bem isso também, né? Tem questões muito difíceis para ela e por isso fica com tanta dificuldade assim, né? Tem todo o lado emocional da pessoa que não quer pôr para fora, não né? quer pôr para fora. Ela engole o sapo, quer guardar o sapo. Doutora Sirlene Ferreira, a gente quando vê uma notícia, pelo menos eu quando recebo uma notícia dessa, eu acho que é de uma realidade muito distante. Não é do Brasil. Mas suicídio de crianças e adolescentes existe e tem aumentado no Brasil? Sim, infelizmente. É uma realidade. E muito triste, né? Porque parece que está tão distante, mas às vezes está no próprio condomínio, está na família. É muito mais próximo do que a gente imagina, né? Deixa eu colocar uma outra forma, né? A pessoa que se suicida, que comete o suicídio, não é um ato assim, existe um planejamento? Então, a gente vem também estudando bastante sobre esse assunto, né? A gente pode falar que é o assunto assim do mundo pós-moderno, né? As pessoas estão agora acometidas de transtornos de todas as formas, está todo mundo carregando um rótulo. E se a gente falar de criança e de adolescente, a gente está falando de uma fase que não é nada fácil, uma fase de transição. Deixar de ser criança e passar a ser adulto. E a gente está falando também de uma sociedade que a maioria dessas crianças, até mesmo por medo dos pais, né, e eu acho que até por uma questão de vivermos numa cidade tão violenta, numa sociedade violenta, são crianças que crescem na bolha. E aí quando chega nesse momento de
passar para a fase adulta, elas não têm, como dizem os médicos, né, os anticorpos disso tudo. A grande dificuldade com as frustrações, né? Acho que pode ter várias causas. Comumente se vê que essas pessoas que cometem o suicídio, elas têm algum tipo de transtorno mental. Mas a gente não pode dizer que é o transtorno, não pode denominar qual é esse transtorno. Nós não temos esse estudo ainda, né? E as redes sociais? Parece que as redes sociais recentemente contribuíram para esse quadro. Eu acho que as redes sociais, elas simplesmente corroboram, né? E vou te dizer por que eu penso isso, né? Já aconteceu muito, por exemplo, já estive em contato com famílias de adolescentes que dizem assim: o meu filho não sai de dentro do quarto, né? Ele fica no computador o tempo todo. E aí, quando a gente conversa com um adolescente, pergunta para ele: e por que você não fica com a família na sala? E ele diz assim: olha, mas a minha infância inteira eu passei brincando no quarto porque eu não podia bagunçar a sala. Eu não sei ficar na sala. Então, eu penso que as redes sociais corroboram, porque a dinâmica dessa família, ela era cada uma no seu lugar, cada um no seu ambiente. Quando eu disse que eu imagino, né, quando leio essas notícias, que é uma realidade bem distante, a Inglaterra vai criar, ou tem um projeto para criar um Ministério do Suicídio. Sim. Isso, por isso que eu falo, lá fora, né, aquela história nunca acontece com a gente. Sim. Acontece com o vizinho, mas isso se projeta um ministério nesse segmento, que o problema é muito mais grave ainda. Sim. E aí você vai perguntar para esses adolescentes: por que vocês ficam tanto tempo em redes sociais? Por que vocês preferem tanto fazer os jogos online? Porque não tem outro que fazer ou porque isso é bom demais? E não se assuste, eles vão dizer: porque está entediante mesmo, porque eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou ficar lá conversando com o desconhecido, jogando com o desconhecido, e porque não tenho muitos conhecidos em casa. Meu pai está trabalhando X horas por dia, porque precisa ser bem sucedido, minha mãe também, e aí eu encontro um refúgio, né, nas redes sociais, com pessoas que eu não sei quem são essas pessoas e tudo mais. Essas pessoas não têm tempo para sorrir, doutora? Pois tem que sorrir, né? Na nossa época aí, a gente ficava na rua o dia inteiro, né, Zé Copé? A escola era risonha e franca. Era gostoso, você ficava na rua, jogava futebol, fazia guerra de mamona, não tinha isso. Esconde-esconde, pega-pega, agora mudou tudo, o pessoal é só dentro de casa, né? E o futebol se for numa escolinha, porque a família tem uma pretensão de que esse filho seja um grande jogador de futebol. Tem que investir hoje. O pai acha que não é mais uma brincadeira. Não é mais uma brincadeira, é apenas mais uma atividade que ele precisa encarar com seriedade, porque... Doutora Aone, o senhor é autor desse livro que eu já disse aqui, Sorrir Faz Bem, não é? Mas sorrir faz bem, é importante assim? É importante. O sorriso, ele ativa a liberação de uma endorfina, a serotonina, que dá a sensação de bem-estar no organismo. Então é importante isso. Além disso, ele trabalha também no sistema imunológico da gente. Ativa também as células natural killers, né, que previnem tumores, previnem doenças. Então o sorriso é muito importante. É importante até onde você está, você receber uma pessoa com um sorriso é diferente de você receber uma pessoa rabugenta, com a cara fechada, né? Então o sorriso quebra barreiras, ele ajuda a inter-relação das pessoas, né? Eu procuro sempre sorrir, né? Até está no livro que eu numa loja maçônica, um dia eu cheguei muito cansado na loja e um irmão de mais idade na época chegou para mim assim e falou: Aônio, você com essa cara aí, quem fica com a cara fechada, você vai acabar chorando na rampa, então tem que sorrir, né? E você sabe que no dia seguinte, eu saí primeiro eu dei um sorriso para mim no espelho, né?
Eu falei, nossa, que bacana. E depois dando um sorriso para o porteiro, para o pessoal na rua, bom dia, e no prédio. Mas então, você chega aqui sorrindo. A diferença, sempre. Pois você é, mesmo? A diferença que no relacionamento entre as pessoas, você quebra totalmente. Até em vendas, eu estava vendo no programa do Rony Von, uma entrevista dele, e o segredo, né, de um bom vendedor, ele falou, é muito simples, é o sorriso. Inclusive em Harvard, eles fizeram um trabalho, né, que o melhor vendedor é aquele que sorri. E é bom demais. E é importante para você sorrir também, sorrir sem constrangimento. Então eu vejo na minha clínica, quando chega um paciente, a primeira coisa que eu faço é uma fotografia. E falo, agora dá um sorriso para mim. Então eu vejo o sorriso desse paciente e fotografo. Aí eu tenho cárie e eu não vou sorrir. Então a pessoa não sorri, ela não mostra os dentes, esconde. Então a gente faz um trabalho para ajudar essa pessoa. Às vezes não só um dente feio, uma gengiva sangrando também, que você resolve rápido, fácil, né? Dando uma orientação de higiene bucal, a pessoa escovar os dentes corretamente, usar o fio dental após todas as refeições. A gente orienta a fazer escovação, faz o tratamento, que é muito simples, é uma limpeza, uma profilaxia. Você já ajuda a pessoa, porque a pessoa quando está com a gengiva sangrando, ela também esconde, né? Mas a gengiva sangrando nem sempre é aparente. Às vezes é aparente, conforme o grau de inflamação dessa gengiva, é aparente. Então o trabalho, eu procuro sempre trabalhar e parabenizo os programas, né, que dão espaço para a gente, para orientação de higiene bucal. Esse final de semana nós fizemos um trabalho junto com o CRO, nas câmaras técnicas de higiene bucal no Parque de Ibirapuera. Então é engraçado que eu saí distribuindo folders, né, convidando o pessoal do Parque de Ibirapuera para ir lá, para receber orientação de higiene bucal, né? Então, tinha que levar a escova de dente? Não, pois é, nós tínhamos uma empresa parceira que ajudou a montar o stand, então eu convidava, vamos lá no stand, aí o pessoal, stand, nós vamos dar orientação de higiene bucal. Aí eu falava assim para ela, mas você vai ganhar uma escova de dentes e você vai ganhar um creme dental, e dos grandes e bom. Aí, então onde é que é, doutor? Então a pessoa, a orientação... Doutor Silvio, doutor Ailton, eu vou fazer uma cirurgia com você. Vamos lá. A orientação, que é a coisa mais preciosa, ninguém queria saber. Agora, ganhar alguma coisa, você vai falar, vou dar alguma coisa. Sim. Aí a pessoa vai. Tanto que eu queria fazer um convite também, que a gente vai estar dia 24 de novembro no Walmart, Dia da Cidadania e Comunidade, que a gente dá, eu dou orientação de higiene bucal aqui na Barra Funda. Inclusive, sempre eu levo creme dental para o pessoal, para poder trazer a pessoa para poder receber essa informação. Mas lá tem de monte creme dental. Não, mas eu pego com as empresas parceiras e levo. Então, a pessoa gosta de ganhar alguma coisa, então eu sempre levo. Doutor Silvio Gabuna, uma cirurgia minimamente invasiva o senhor pode oferecer? Qual é a diferença? A cirurgia minimamente invasiva é aquela que não vai corte, né? Especialidade do senhor, eu estou usando de ironia, mas é a tua especialidade, não é? O que eu faço no dia a dia, né? É qualquer tipo de cirurgia que não vá corte, que é a tal da laparoscopia, que muita gente fala, então minha cirurgia vai ser a laser? Não obrigatoriamente a laser, são só aqueles furinhos, entra uma mini câmera de televisão, onde a gente, com pinças especiais, faz o procedimento cirúrgico. Qualquer cirurgia, a princípio, que pode ser feita com corte, pode ser feita também minimamente invasiva, principalmente hoje com o uso da robótica, né? A robótica acrescentou muito para a gente nesse sentido, e eu até acredito, tem um colega que fala que a cirurgia laparoscopia que a gente conhece hoje vai acabar em função da robótica. Eu acredito que ele tem razão, no futuro vai ser tudo robótico. Isso que o Silvio falou é muito importante, porque isso faz parte de um conceito, que é o conceito do minimamente invasivo, que nasceu nos Estados Unidos, veio para cá, e ele se aplica tanto à área cirúrgica, quando a cirurgia convencional foi substituída pela laparoscópica, como para o tratamento que eu comentei, que é o endovascular. Então, é possível hoje, por exemplo, fazer o tratamento de uma doença circulatória por dentro dos vasos. Esse é o conceito de através de pequenos cortes
No caso, por exemplo, do aneurisma de aorta, o tratamento pode ser feito por 2 punções nas virilhas, é subido um catéter, sobe até a região do aneurisma e é colocado uma espécie de um bobs, como se fosse, a gente chama de endoprótese. E ele é coaptado acima e abaixo da região da dilatação, excluindo essa dilatação. Então, isso corresponderia à cirurgia convencional, no sentido que o abdômen é aberto, aquele aneurisma é aberto e é clampeado a circulação no momento da cirurgia, para costurar uma prótese por dentro. O conceito é mais ou menos parecido, porém, esse tipo de tratamento, ele cursa com a mortalidade pós-operatória em pacientes de risco. Quando a gente está nessa faixa dos 60 anos, tem muitas coisas envolvidas. Doença pulmonar, renal, cardíaca. Esses doentes têm uma alta taxa de mortalidade para a cirurgia convencional. Mas, doutor Ayrton, é só uma coisa, eu não sei como posso optar por isso, entendeu? Não é a opção, não é minha. A opção é dos senhores, doutor Silvio, doutor Ayrton, a me submeter a um procedimento dessa forma. Aí vai o treinamento do médico. Sim. O médico tem que ter um treinamento, existe um treinamento específico para... Ah, mas doutor Silvio, era tão gostoso o cara mostrar aquela cirurgia desse tamanho. Pois algumas pessoas não acham isso, né? Doutora, olha, mas era assim, ué. Era assim, a minha é maior que a tua. Encontrei um tigre lá em cima, briguei com o tigre, isso aqui é só um arranhão do tigre. Então o cara era macho, mas a questão hoje não é só a parte estética, tá? Sim. Eu acredito, imagino que a Gisele Bündchen, por exemplo, não corrobora com essa sua ideia, né? Porque vai estragar a carreira dela. E isso começou tudo por uma questão estética, realmente. Hoje já está mais do que provado que não é só... Toda a agressão ao organismo é muito menor com a laparoscopia, ou muito menor com a minimamente invasiva em todas as áreas. A recuperação é mais fácil, o desgaste que o organismo tem para se recuperar daquela agressão é muito menor. É tudo uma agressão, né, doutora Ayrton? Eu interrompi. Não, eu ia falar que o que foi observado quando a gente compara os dois tratamentos. Então, é que a médio e longo prazo, eles são equivalentes em termos de sobrevida e complicações, sendo que no caso do endovascular, pode até necessitar de mais voltas do paciente para fazer exames de controle. Porém, após a cirurgia, imediatamente após, quando há complicações clínicas associadas, a taxa de mortalidade cai para menos da metade quando se opta por um minimamente invasivo. Acho que a Daniela da Bela Vista está perguntando para o senhor alguma coisa próximo disso. Quem já teve aneurisma e operou tem maior probabilidade de reincidência? Não necessariamente. A doença aneurismática é uma doença degenerativa da parede do vaso. A cirurgia corrige aquele momento da doença, porém, outras áreas da artéria que foi tratada podem sofrer um processo ao longo do tempo que vai determinar uma dilatação secundária, mas não mais no lugar que foi tratado. Doutora Aônio, a Carla de Cotia, como tratar um paciente que não pode ser anestesiado? Aí hoje nós temos anestesias que não tem restrições. Anestesia sem vasoconstritor, dificilmente, não sei se é alergia ao sal anestésico, tanto que nós temos vários tipos de sais anestésicos que não tiram essa... Mas é uma possibilitam, anestesia. É uma anestesia. E tem a acupuntura, que pode ser utilizada para diminuir a sensibilidade na região também. Hipnose, só que pode ser? Hipnose ajuda, só que eu comecei, logo que eu me graduei, o primeiro curso que eu fiz assim, oficial, foi de, assim, extra odontologia, foi de medicina chinesa, de acupuntura. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que pôr tanta agulha na pessoa, que eu falei, poxa vida, é melhor você dar uma picada só. Uma agulha só resolve. E eu não tenho, assim, limitações de pessoas para anestesiar. Hoje não tem quem não pode ser anestesiado. Doutora Sirlene Marcos de Pinheiros pergunta se professores estão preparados para conversar com os alunos sobre suicídio. Interessante, né? Porque se a gente for falar de educação também, né? Eu acho que as condições dos nossos professores também não é das melhores, né? A gente tem salas de aulas lotadas e tudo mais, né? Eu diria que quando o professor, ele percebe que o aluno
de alguma forma, ele está atípico, ele está diferente dos demais, se o professor está numa escola que ele tem condições de ter uma conversa com esse aluno, isso para a gente já é, assim, um sucesso. Se a gente fala de ensino público, numa escola particular, uma sala não tão cheia, isso é possível, tem mais facilidade. Agora, é importante a gente pensar também que quando o professor vai conversar com o aluno, que ele percebe que tem algo de diferente ali, ele conta com a coordenação do colégio. E muitas vezes também é complicado chamar a família, nem todas as famílias gostam de serem chamadas no colégio para tratar de um assunto tão complicado. Então, a gente está falando aqui de uma sociedade, né? Você viu que é um sistema muito amplo, né? Doutor Silvio, Vera de Osasco, eu não estou entendendo a pergunta dela, mas diz que problemas intestinais evoluem para o cérebro. Seria coisa de político? Está descendo o nível? Sobe, está subindo o nível do cérebro do cara. Não sei, mas eu também não entendi direito o que ela quis dizer exatamente com essa pergunta, mas vamos tentar dar uma resposta para ela, para não deixar ela em aberto, tá? O que eu poderia dizer para ela, que aquilo que a gente estava conversando do enfesado, então a pessoa com problema intestinal, a pessoa com dificuldade, ela tende a ser uma pessoa mais irritativa, mais irritada, ela tende a ser uma pessoa mais irrequieta, ela tende a ser uma pessoa menos expansiva e que não se abre com o mundo. Isso talvez possa levá-la a alguns problemas psicológicos. Aquilo que o Aoni estava falando da serotonina, então aí é de cima para baixo, né? Hoje a gente sabe, é muito claro que a serotonina ela interfere direto no funcionamento do intestino. Tanto que existe uma doença que está na moda aí, que chama síndrome do intestino irritável, que é uma relação da serotonina produzida no cérebro com o intestino. Tá? Então, essa relação do emocional, vamos entender que ela quis dizer, se eu entendi certo, do cérebro como emocional, como comportamental, e o intestino, existe uma relação direta. Dizer se é de cima para baixo ou de baixo para cima, é caso a caso e precisa ser avaliado em cada pessoa. Doutora Aônio, antes que eu faça uma pergunta para a doutora Sirlene, a Clarice do Jardim Leonor e a Carla de Cotia devem entrar em contato com a produção para retirar o livro do Dr. Aônio, Sorrir Faz Bem. Doutora Sirlene Ferreira, domingo a gente tem que adiantar o relógio 1 hora. Existem pessoas que realmente são importunadas por essa mudança de horário? O que acontece? Existe. Essa mudança de horário, o fuso horário de uma viagem, né, para um local onde tem uma diferença de fuso horário. O nosso relógio biológico, né, ele leva um tempo para se adaptar. Isso é verdade. E os adolescentes também, sim, né? Porque tem toda essa questão hormonal, né? Que os doutores aqui conseguem explicar para a gente. É verdade. As pessoas levam bastante tempo para se adaptar. Tem gente que fica irritada realmente com essa mudança de horário. Tem gente que fica irritada. Se você... existem os grupos dos que amam e os que odeiam o horário de verão, né? Eu gosto do horário de verão, mas eu sei que tem muita gente que vai começar o horário de verão. Sofre por antecipação, espera domingo. Né? Eu apoio na mudança. Espera domingo, doutora Aônio. Eu apoio. Eu gosto muito. Tem alguma... Você sofre alguma restrição, doutor Silvio? O senhor não gosta? Eu não gosto. Depois eu acabo me adaptando, mas 2, 3 primeiros dias eu percebo, eu sinto. Na verdade, o organismo da gente é um mar de reações químicas, de hormônios e sendo liberados e causando, mexendo no nosso comportamento. E eles têm, a grande maioria deles tem um determinado padrão de liberação, ou por horário, ou por atividades. E quando você mexe nisso, o hormônio, peraí, né? O que eu faço agora? E nesses primeiros momentos, até ele entender, porque você tem que levantar aquela hora, você vai levantar. E o hormônio que tinha que ter levantado não levantou, ele só vai levantar dali 1 hora. Mas é o que acaba acontecendo. Eu acho que isso é bem conhecido quando a gente faz viagens de um lugar para outro com fuso horário, em que a gente tem que se adaptar. Então é a mesma dificuldade que nós temos aqui com essas mudanças locais. O nosso organismo é regido basicamente, como o doutor falou, basicamente pelo regime de sono e vigília, que é o dormir e acordar. Quando isso se mexe nisso,
nos horários em geral, isso é impactado quando tem o horário de verão, tudo sai do lugar, o relógio fica desarrumado. E aí, então, realmente, a fome vai para frente, vai para trás, isso mexe com muita coisa, até haver adaptação. Sim. E depois vem o sofrimento da volta ao horário convencional, né? Doutora Sirlene, tem alguma forma de localizá-la rapidamente? Um endereço eletrônico, um site? Tem, eu vou passar o meu telefone, porque eu não decorei ainda o meu endereço eletrônico, porque é recente. Então, meu telefone é 11 99142 7553 e o meu site é Sirlene Ferreira Psicologia. Sirlene Ferreira Psicologia. Isso. Doutor Aônio, alguma forma de localizá-lo rapidamente? Tem que chegar sorrindo? Tem que chegar sorrindo, é bom. Facebook, Doutor Aônio Vieira, Instagram, Doutor_Aônio Vieira e a homepage aonivieira.com.br. Doutor Ayrton Mota Moreira, como eu localizo rapidamente? Muito bem, eu faço parte de uma clínica de radiologia intervencionista que chama-se CRIEP, e a CRIEP, ela está localizado ali próximo do Hospital Sírio-Libanês, e estamos no site também, www.criep.com.br, onde a gente pode ser acessado e, através do site, feito um contato direto com os nossos pacientes. Dr. Silvio Gabor, como eu localizo rapidamente, Dr. Silvio? Mais fácil pelo site www.silviogabor.com.br. Agradeço à doutora Sirlene Ferreira, ao doutor Silvio Gabor, ao doutor Aônio Vieira, ao doutor Ayrton Mota Moreira, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.